eu sou o professor Cesaildo, estou responsável por trazer o conhecimento a vocês do ensino religioso do 7º ano, em uma proposta da Secretaria de Educação do nosso estado do Acre, tendo em vista que os alunos estão aí nesse período de quarentena em casa, no sossego de casa, e aí a responsabilidade nossa de estar trazendo ainda esse resumo, né, do 7º ano, desse primeiro bimestre de 2020. Para tanto, eu gostaria de compartilhar com você o conteúdo. Está em tela, respeitado, né, as competências, as habilidades, estamos trazendo aí um tema bem interessante, que é o princípio ético nas várias religiões e sua influência na conduta e práticas sociais. Esses princípios éticos que nós estamos desenvolvendo e trabalhando nesse primeiro bimestre é um conceito universal. A ética é um conceito universal, ela foi introduzida pelos gregos, né, no período medieval, na igreja cristã, tendo em vista que a igreja cristã ela desenvolveu aí muitos anos, né, de teologia, principalmente pela concepção de Agostinho de Hipona. Ele introduz, né, ele faz esse mix do mundo pagão com o mundo cristão, e aí ele vai desenvolver princípios éticos, né, por muitos outros pensadores e filósofos que existiram aí nesse decorrer da Idade Medieval. Então é interessante saber que existe o princípio religioso, que são os dogmas, que são as crenças respeitadas em cada religião, mas também existe o princípio ético, que é uma forma de você se portar, de você se comportar, sem ser influenciado por regra ou dogma de qualquer religião, né? Tendo em vista que muitas vezes você do 7º ano, você é instigado, né, provocado, saber o que é pecado e o que não é pecado, né? Então depende da concepção ética. Tem coisa que para determinadas pessoas não é pecado, né? Esse conceito de pecado, né, que tanto assola aí os jovens, né? Muitas vezes esse conceito de pecado não é assim tão aterrorizante para outras pessoas. De repente, para um ateu, ele não tem esse conceito, né, de que eu estou pecando, eu estou adulterando alguma regra de alguma religião, algum dogma de alguma religião. Então, para vocês terem essa ideia, cada religião, por exemplo, a cristã, ela tem os seus dogmas, as suas regras, que ela incide sobre os seus adeptos, que se o adepto seguir a liturgia daquela religião, ele está realmente praticando boas ações, bons atos, assim como diz Agostinho de Hipona, né? Existe essa concepção de ser bom e de ser mal. Ele vai criar aquela concepção da cidade de Deus e a cidade dos homens. Quando a pessoa ela é boa, ela pratica boas ações, ela é benigna, ela é uma pessoa que faz o bem, ela é mansa, ela é compassiva, ela é misericordiosa, ela não tem aquela concepção de maldade, né, de tirar proveito, de ser hostil, de ser mal, de ser perverso. Essa pessoa que pratica esse ato perverso de maldade, de ser um ser humano maquiavélico, né? Ele é tratado na concepção de Agostinho como sendo o homem da cidade dos homens. Essa cidade dos homens, com certeza, vai para um local de terror, que como o inferno, né, descrito por Dante Alighieri na sua obra. O inferno é um fosso com camadas, né, que está relatado agora há pouco em um filme chamado O Poço, né, que é justamente esse filme que eu extingo vocês para assistirem. Ele é provocante porque ele realmente trata desse inferno, esse inferno com camadas até chegar. Então, essa concepção de ética, ela é muito, como se diz, ela é muito flexível, porque ela pode ser praticada, a ética, em qualquer religião,
ela pode estar intrínseca dentro da religião, mas ela pode ser praticada fora de cada uma dessas religiões. Cada religião tem suas leis, tem suas regras, e o princípio ético ele perpassa. Para você poder entender isso, eu vou procurar fazer uma ilustração para você dentro do nosso contexto social, dentro da nossa vivência social. Por exemplo, a gente sabe que as vias, as ruas, elas estão abertas à livre circulação. As pessoas utilizam as vias para ir e voltarem, né, em tempo de paz, né, se não for em tempo de guerra, é livre a circulação. Então, as pessoas, para utilizar os veículos, é claro, elas precisam seguir algumas regras. E essas regras são estabelecidas por leis, como a lei de trânsito, por exemplo, o Código de Trânsito Brasileiro, determina que para a pessoa utilizar um veículo e transitar numa via pública, ele é necessário passar por alguns requisitos, ou seja, ele tem que ser habilitado, ele tem que ser maior de idade, ele tem que ter responsabilidade civil diante de uma fatalidade, ele tem que responder civilmente pelo ato que ele venha a praticar. Então, ele tem que transitar na via usando o cinto, respeitando os limites de velocidade, obedecendo o limite de distância. Isso é uma lei local, isso é uma lei que incide sobre o Brasil. É como se eu estivesse fazendo um comparativo que cada religião tem a sua lei. Então, se de repente esse mesmo cidadão que tem um veículo que transita dentro do território do Brasil, ele vai, por exemplo, para os Estados Unidos, que é um outro país que tem uma outra lei de trânsito, só que aquele cidadão ele não conhece aquelas leis lá daquele país. Mas o que vai fazer ele ser ético? É justamente esse princípio ético. Ele vai obedecer os limites de velocidade, ele vai andar com cinto, respeitar os limites de distância, não andar muito colado, ele não vai procurar bater em ninguém, nem atropelar ninguém, porque esse princípio ético que ele adquiriu aqui no Brasil vai fazer essa diferença lá naquele outro país, desde que também ele pode se apropriar do conhecimento da lei de trânsito dos Estados Unidos. Então, o que vai fazer você transitar por dentro dessas outras religiões é esse princípio ético. Você pode ir muito bem, sendo cristão, dentro de um centro de umbanda, você pode ir dentro de um terreiro de macumba, ou você pode frequentar um local onde as pessoas fazem o culto do daime e respeitar a religiosidade daquela pessoa, entender que você tem um princípio ético que precisa ser respeitado, você não vai fazer deboche do seu colega, você não vai desdenhar dele porque ele acredita, porque ele tem fé, né, naquela religião que é dos pais dele, que faz parte da vida dele. Então, esse princípio ético nas várias religiões, ela influencia a sua conduta e a sua forma de viver na sociedade, respeitando, né, o direito do seu colega de ter a religião, respeitando o direito a livre credo. Então, para tanto, eu gostaria de compartilhar com você o que está aqui no nosso slide, algumas coisas que são importantes, como habilidades que precisam ser desenvolvidas dentro desse contexto da tua escola, né? A partir do momento que você se apropria desse conhecimento sobre o que é ética, que esta ética está relacionada às regras estabelecidas por leis, que regulamentam o modo de vida da população, então você tem que se questionar, porque a ética também traz esse questionamento, essa provocação, porque você também não é um robô que está lá só para absorver conhecimento, só para receber aquele conhecimento bancário, como diz Paulo Freire. Você também é um cidadão que pode estar questionando o mundo onde você vive. Você pode estar questionando a sua religião, a sua identidade religiosa, se você tem uma identidade religiosa. Então, a provocação é: qual é o seu papel na escola enquanto cidadão religioso? Qual é a sua função, né? Então, a função da escola é proporcionar um conjunto de práticas pré-estabelecidas, contribuindo para que o aluno experimente o conteúdo social, né, culturais, de maneiras críticas e construtivas. Então, você não está lá só para criticar, você também está para contribuir, para você influenciar de forma positiva o ambiente onde você está.
Então, de que modo a ética pode ser abordada na sua convivência? Então, a nossa provocação, que está aí no slide, todas as questões em jogo devem receber um tratamento implícito e não oculto, ou seja, significa serem objeto de reflexão como todo, ao invés de decisões isoladas. Então, para você ser um cidadão ético, você tem que entender que não vale apenas a sua concepção de existência ou de crença. Você também tem que respeitar o direito do outro de acreditar, né, da forma como ele se relaciona com o espiritual dele. Então, dentro desse modo de ser abordado, a ética ela te ensina também a questionar o mundo e também aceitar o mundo como ele se apresenta para você, sem que você interfira o direito do outro pensar diferente. O outro também tem o direito de pensar diferente. Você tem que respeitar essa individualidade dentro da sua concepção ética. Então a ética ela vai te moldar a ser um cidadão muito mais aprimorado, muito mais elaborado, muito mais consciente, muito mais humanista, mas não na concepção religiosa, mas humano como humano, de sentir a dor do outro, não é de sentir misericórdia, é de ter a resiliência, de se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, não por misericórdia, porque a misericórdia é um conceito religioso, mas como empatia, como uma pessoa que realmente sente a dor e a necessidade do outro, tá? Então, esse princípio ético, ele vai sim incidir sobre a tua vivência, sobre o teu comportamento. Para tanto, eu também preparei uma atividade bem legal para vocês do 7º ano, para vocês estarem, né, buscando aí uma informação, né? Vocês podem estar pesquisando no YouTube, vocês podem estar procurando algumas outras coisas aí que venham a enriquecer, né, esse conhecimento de você agora nesse primeiro bimestre, né, já se preparando para a gente entrar no 2º bimestre, bem legal, bem bacana, né, desafiando aí. Então, o conteúdo, ele parte da autonomia, né, ele vai trazer essa autonomia de você ter realmente o livre-arbítrio, você ter esse poder de escolha, e essa escolha não ser manipulada pela religião, mas sim pelo princípio ético. Né? Essa liberdade e autonomia, eu tenho o direito sim de fazer o que é certo, não porque eu tenho medo de ir para o inferno, né? Se você praticar alguma coisa de ato religioso. Não, eu tenho uma postura de tomar, eu tenho que respeitar o lápis do meu colega, eu não vou me apropriar do lápis do meu colega, não porque eu vou para o inferno se eu pegar, não, é porque eu não vou me sentir digno de usar aquilo que eu não lutei por ele, não conquistei por ele de forma honesta. Então a ética ela vai mudar essa forma de você conviver com você mesmo, né? Então essa convivência, como está na proposta aí, né, do 7º ano, é a convivência, a capacidade de viver em comunidade, de você dialogar, né, de dignidade, de igualdade, de justiça, de coragem, né? Esses princípios, eles são colocados para você estar pesquisando, para você estar fazendo aí uma espécie de conceito, você vai criar esses conceitos pesquisando aí pelo Google, né? Procurando se inteirar dessas informações, desses conteúdos, dessas palavras que estão aí para que você possa, né, estar interagindo quando retornar, né, para as aulas em sala de aula. Então esse aí é o nosso desafio. Agradeço a você pela atenção, né, que você tenha bons estudos e que você pesquise legal aí, prepare aí um negócio bem legal para o seu professor, apresente para ele, que com certeza ele vai aceitar, vai estar recebendo de bom grado. Agradeço a você.